Bom, o material necessário para fazer o teste da acuidade visual é uma tabela de Snellen. Ela é de cartolina, não pode ser xerocada, ela não pode ser plastificada e ela não pode ser dobrada. Ela vai ser fixada a uma parede para fazer a medida do teste de acuidade visual. Um oclusor para ocluir os olhos, para medir um olho de cada vez. Uma trena ou uma fita métrica para estar medindo a distância entre a parede, a tabela de Snellen fixada, e a cadeira que a criança vai estar sentada. Um lápis preto ou uma ponteira para apontar os optotipos da tabela. Uma fita adesiva para fixar a tabela na parede e estar marcando o chão dos 5 metros. Pode marcar o chão com 5 metros também com um giz. Esse barbante, se você não tiver uma trena, pode medir um barbante de 5 metros e estar utilizando o barbante de 5 metros para medir a distância da tabela até a cadeira onde a criança vai estar sentada. E, claro, um mapa para marcar o resultado das acuidades visuais. Esse mapa ele chama Mapa TAV, que é o mapa de teste de acuidade visual. E, claro, a gente vai precisar de uma cadeira onde a criança vai estar sentada confortavelmente para medir a acuidade visual. É importante que a professora escolha um lugar calmo, né? Que não tenha um monte de criança fazendo barulho, que não seja uma parede muito poluída de cartaz, que seja uma parede branca e que tenha uma iluminação geralmente lateral, dos lados ou na tabela, mas nunca no rosto da criança. Então é importante a iluminação, muito importante a iluminação para fazer a medida da acuidade visual. Bom, as professoras devem preparar as crianças antes da medida da acuidade visual. A medida da acuidade visual tem que ser uma resposta que a gente possa acreditar que a criança é da visão da criança, não que ela não saiba lateralidade. Então é importante que a professora mostre a tabela de acuidade visual perto da criança, mostrar a letrinha E para todos os lados, claro, vai ter que trabalhar a lateralidade da criança, ensinar para a criança que a perninha do E está para a janela, ou para a porta, ou para cima, ou para baixo, ou então pode até trabalhar direita, esquerda, para cima e para baixo. Mas é importante que a professora tenha certeza que a criança saiba lateralidade antes de fazer a medida da acuidade visual, para ter uma resposta correta da visão dessa criança. Para a realização efetiva da medida da acuidade visual, começa-se a medida pelo olho direito, ocluindo-se o olho esquerdo. Posteriormente, oclui-se o olho direito e mede a visão do olho esquerdo. É importante que tenham 2 pessoas, uma apontando a tabela de Snellen e a outra verificando se a criança está posicionada corretamente, tanto na questão da cadeira, se ela não está para frente ou para trás, se o oclusor está realmente ocluindo o olho e se a criança não está apertando o oclusor no olho. É importante enfatizar que as crianças que usam óculos devem medir a acuidade visual utilizando os óculos. E, claro, as crianças que estiverem com um tampão deve-se retirar o tampão para medir a acuidade visual. Os critérios de encaminhamento para consulta oftalmológica são: em um dos olhos ter medida de acuidade visual 0,7 ou menor, que seria 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,15 e 0,1. Ou quando houver diferença de acuidade visual entre um olho e outro, por exemplo, 1 num olho e 0,8 no outro olho. Alunos que apresentem qualquer sinal ou sintoma também devem ser encaminhados para a consulta oftalmológica. As crianças que usam óculos e fizeram consulta há mais de 1 ano e que mesmo que tiverem com a acuidade visual normal, que é 1 e 1, mas os óculos estiverem em mau estado de conservação, estiverem riscados, também devem ser encaminhados para a consulta oftalmológica. O
reteste é a repetição da medida da acuidade visual realizado por outra pessoa em outro dia para crianças que a primeira vez ao teste tiveram medida de acuidade visual igual ou menor a 0,7. Preenchimento do mapa TAV. O cabeçalho virá preenchido. As colunas do código do aluno, nome do aluno, sexo e data de nascimento também virão preenchidas e não poderão ser alteradas. Os alunos novos deverão ser adicionados. Este aluno deverá ser identificado com seu código de aluno, nome completo, sem abreviações, sexo e data de nascimento. Na coluna teste, deve ser colocado o resultado da medida da acuidade visual, que vai de 0,1 a 1. Se a criança não enxergar a linha do 0,1, anotar 0,0. Preencher a coluna reteste com a acuidade visual medida novamente, se houver indicação para fazê-lo. Coluna sinal ou sintoma. Anotar S, se houver sinal ou sintoma. N, se não houver sinal ou sintoma. E, se o estudante tiver necessidade especial e não conseguir responder ao teste. O, se o estudante usar óculos. Na coluna encaminhamento, anotar S, necessita consulta. N, não necessita consulta. F, faltou no dia do exame. T, transferido. D, desistente. R, remanejado, certificar-se que o aluno realizou o teste na outra sala de aula. O responsável pelo teste deverá assinar e datar a folha no dia que o teste foi realizado. Se o reteste for realizado, também deverá ser assinado e datado pela outra pessoa que realizou a medida.